Influenciador brasileiro que vive nos Estados Unidos é internado em estado grave após sangramento interno. Brasileirinha de 2 anos, moradora de Massachusetts, é diagnosticada com leucemia e família pede ajuda. Polícia norte-americana lidera operação que acabou com prisão de 6 brasileiros no Caribe por tráfico de cocaína. Casa Branca anuncia mudanças para a aplicação no CBP One, o aplicativo de pedido de asilo aos imigrantes. E atenção, 50 milhões de pessoas estão em alerta para clima extremo neste final de verão, com calorão, tempestades e furacões no país. Especialistas dizem que a costa leste e sudeste estão enfrentando um dos 10 verões mais quentes da história. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre a edição de hoje falando dos influenciadores brasileiros Rodrigão e Adriana Santana, que estão compartilhando na internet a situação dramática que a família vem vivendo aqui na Flórida. O Rodrigão foi internado às pressas com sangramento no fígado e no rim. A repórter Carla Marinho mostra pra gente que a família pediu ajuda de um importante gastrocirurgião brasileiro. O gastrocirurgião brasileiro Antônio Viana Neto já está nos Estados Unidos. Ele emitiu uma nota que foi compartilhada pela família na internet, afirmando que o estado de saúde do influencer é grave, mas estável. O especialista diz ainda que Rodrigão deve ser submetido a uma cirurgia. A explicação do médico é que ele teve lesão na glândula suprarrenal. Após a leitura do relatório médico, a gente pôde constatar que houve um sangramento de uma glândula que fica em cima do rim, chamada glândula suprarrenal, que se localiza anatomicamente no retroperitônio, acima do rim. A maioria das causas é traumática, de sangramentos abdominais. Mas esse sangramento espontâneo, na maioria das vezes, pode ser alguma tumoração ou cisto, que exige cuidado e atitude médica, atuação médica aguda, porque esse sangramento pode se estender, causando hemorragia maciça e proliferando isso dentro do abdômen. Então é um caso que tem que ser estudado e principalmente saber a causa base. A gente, pelo relatório, não pode constatar, mas uma intervenção médica aguda é que fica sendo primordial nesses casos. O influencer foi internado há 4 dias, na Flórida, com sangramento repentino no fígado e no rim. A esposa e também influencer Adriana Santana comunicou os mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais e desde então vem atualizando os fãs. Adriana também desabafou na internet que ainda não há previsão de alta do marido. Ele já foi submetido a uma cirurgia para estancar o sangramento e agora deve passar por uma segunda operação para resolver a lesão. O caso chamou atenção nos últimos dias na internet e mobilizou a comunidade brasileira aqui de Orlando, que passou a acompanhar a história de perto do casal que se conheceu participando de um reality show no Brasil e hoje tem 2 filhos pequenos e mora na Flórida. Em Massachusetts, uma brasileirinha de apenas 2 aninhos precisa muito da ajuda da nossa comunidade. Ela foi diagnosticada com leucemia linfóide aguda e já começou o tratamento, mas a família não sabe como vai pagar a hospitalização. Essa filha foi diagnosticada com câncer, leucemia LLA, é um tipo agudo de câncer, e a gente está desesperada em relação a isso. Ela já começou o tratamento, ela já está na 3ª quimio já, A gente descobriu agora dia 19 e dia 20 ela já começou o tratamento. Não está sendo fácil para nós, ela só tem 2 anos e 10 meses e assim, é triste e a gente está precisando de ajuda. Foi com esse vídeo nas redes sociais que o casal Lucas e Darielle pediram ajuda dos brasileiros que vivem em Massachusetts. Heloísa, de 2 anos e 10 meses, foi diagnosticada com LLA, leucemia linfóide aguda. A menina já passou por 3 sessões de quimioterapia e ainda deve receber mais tratamento antes de ter o caso reavaliado pelos médicos. A LLA é causada por uma célula de defesa do organismo que sofre mutação na medula óssea por algum erro do DNA e passa a afetar as células saudáveis do corpo.
O tratamento para esse tipo de leucemia costuma durar 2 anos, leva sessões de quimioterapia e um possível transplante de medula óssea para estimular o sistema imunológico a destruir as células cancerígenas. Lucas Vilauba e Dariele Cordeiro chegaram aos Estados Unidos há 2 anos e, com a doença da filha, estão parados sem trabalhar. Eles abriram uma página na internet para receber ajuda da comunidade, que está disponível no Instagram da família. A gente está sem trabalhar, já vai fazer 1 semana. Meu esposo está em casa, ele trabalhava bem longe e eu ficava em casa cuidando dela, trabalhando também. E agora a gente está sem trabalho, né? Porque eu tenho que cuidar dela, ele também. Estamos nós 2 no hospital e a gente está passando aqui para pedir ajuda de vocês, pedir ajuda para ela, né? Para a gente conseguir sair dessa, porque não está sendo fácil. Às vezes a gente fica se perguntando, né, o porquê que aconteceu tudo isso, entendeu? A gente não sabe o propósito de Deus, né? A gente, ao mesmo tempo, a gente se preocupa em questão financeira, a questão como ela vai ficar, entendeu? A gente tá tendo apoio dos amigos, entendeu? Em relação a vir conversar, desabafar um pouco, entendeu? Aí a gente pede a oração de cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um que for dar uma força pra gente, amém? 9 pessoas, incluindo 6 brasileiros, foram presas por tráfico ilegal de drogas no Caribe. Eles tinham como destino a Europa e os Estados Unidos. O barco com 10 toneladas de drogas foi apreendido na costa da ilha de Martinica. A operação policial, que resultou na prisão dessa quadrilha, aconteceu no dia 14 de agosto, mas a informação só foi divulgada agora pelas Forças Armadas nas Antilhas. Os 9 criminosos, 6 brasileiros, 2 colombianos e 1 venezuelano, foram presos em flagrante por tráfico ilegal de drogas e vão ser julgados pelo crime. Uma operação conjunta das polícias dos Estados Unidos e da Europa possibilitou a descoberta e a prisão dessa quadrilha na costa de Martinica. No próximo bloco, o governo anuncia mudanças para a aplicação no CBP One, um aplicativo de pedido de asilo aos imigrantes. E com a proximidade das eleições, aumenta o número de estados aprovando medidas para evitar que não cidadãos votem em novembro. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A Casa Branca anunciou mudanças no funcionamento do CBP One, o aplicativo do governo dos Estados Unidos para a solicitação de pedidos de asilo antes da chegada à fronteira. Essa alteração seria para evitar uma saturação dos abrigos que ficam no norte do México, onde historicamente existe um acúmulo de imigrantes que aguardam autorização para entrar aqui no território. Uma das mudanças é a ampliação no número dos agendamentos diários permitidos. Agora, ao invés de 700, serão abertas vagas para até 1.450 solicitações. Além disso, segundo as autoridades, foi ampliado o acesso aos pedidos dos imigrantes que se encontram nos estados mexicanos de Chiapas e Tabasco, que ficam mais ao sul do México. Assim, segundo as autoridades, se evitaria um acúmulo de pessoas na área da fronteira e o processo de pedido de asilo ficaria mais organizado. Desde que o aplicativo CBP One foi implementado pela administração Biden, há cerca de 1 ano e meio, mais de 600 mil pedidos de asilo já foram feitos para aguardar data de apresentação em um dos 8 postos de entrada oficiais na fronteira. E a imigração é um dos principais assuntos em volta das eleições deste ano, inclusive quando se trata do voto. Muitos estados estão aprovando medidas para evitar que não cidadãos votem em novembro. Ontem, o governador da Louisiana assinou uma ordem executiva de integridade eleitoral. O republicano Jeff Landry assinou a medida e disse que ela vai ajudar a impedir que não cidadãos votem nas eleições estaduais e federais. Com a nova lei, daqui em diante, qualquer agência que tenha formulários de registro de eleitor ou forneça assistência pública deve garantir que nesses papéis esteja escrito: qualquer um que tentar se registrar para o voto como não cidadão será processado pelo governo. Isso inclui os DMVs e os departamentos de veículos. É que a Lei Nacional de Registro de Eleitor de 1993 exige que os estados forneçam formulário de registro de eleitor para qualquer pessoa que chegue em uma agência pública.
A procuradora do estado diz que a pena para quem votar sem ser cidadão será de mais de 1 ano de prisão e com possibilidade de deportação. Segundo a secretária de Estado, Nancy Landry, a cada ciclo eleitoral são descobertos, em média, 50 não-cidadãos que tentam votar na Louisiana. It shows that there is a problem that people coming into our state are either mistakenly or with intention registering to vote. O Instituto Britânico, que anualmente faz um balanço sobre os exércitos, que são as maiores potências do mundo, revelou os dados do Military Balance 2024. E com mais de 2 milhões de militares, a China lidera o ranking dos maiores exércitos do mundo, seguida da Índia com um efetivo de 1,4 milhão. A terceira posição é dos Estados Unidos, com 1,3 milhão de integrantes. Apesar da posição, o exército norte-americano ainda é considerado o mais poderoso do mundo por sua potência armamentista, tecnológica e poder e influência sobre as outras nações. O exército do Brasil ocupou a 10ª posição do ranking com um efetivo de 222 mil militares. Ainda ocupam essa lista países como Coreia do Norte, Rússia, Paquistão, Coreia do Sul, Turquia e Japão. No Oriente Médio, a comunidade internacional pressiona por um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Hoje, o governo de Jerusalém anunciou que o exército conseguiu resgatar um refém com vida na faixa de Gaza. Os detalhes com o repórter Matias Brotero. O beduíno Farhan Al-Qadi foi encontrado em um túnel subterrâneo na faixa de Gaza. Segundo o jornal americano The New York Times, o refém estava sozinho em uma sala a cerca de 25 metros de profundidade. A chegada do ex-refém foi marcada pela correria de familiares que estavam ansiosos e comemoraram o resgate 10 meses após o ataque terrorista do Hamas. O médico responsável pelo hospital que recebeu o ex-refém disse que ele parece estar em boas condições, mas passará por exames nos próximos dias. O primeiro-ministro de Israel conversou com o beduíno pelo celular. Benjamin Netanyahu disse que o país está trabalhando para trazer de volta todos os reféns por meio de operações de resgate e negociações. Na faixa de Gaza, as ações de Israel estão focadas no centro e no sul do território palestino. Um vídeo divulgado hoje mostra o momento em que um prédio é bombardeado na região de Nuseirat. Não havia ninguém no local. Segundo autoridades palestinas, pelo menos 17 pessoas morreram em Gaza em meio aos combates desta terça-feira. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, tem um alerta para o aumento de casos graves envolvendo explosões de baterias de lítio. E com o outono batendo a porta, tem reportagem com dicas sobre como escapar das alergias típicas dessa estação. As polêmicas e perigosas baterias de íons de lítio voltaram a ser destaque em Nova York e viraram motivo de uma nova onda de alerta na cidade. É que agora esses produtos estão sendo jogados fora em lixos comuns e estão explodindo dentro dos caminhões da prefeitura, como nos mostra a repórter Carolina Camargo. Cenas como estas estão se tornando cada vez mais comuns nas ruas de Nova York e preocupando autoridades e funcionários da prefeitura. Os moradores estão jogando no lixo comum as perigosas baterias de íons de lítio que são usadas em diversos dispositivos, como celulares, computadores, patinetes elétricos e outros. O problema é que esses produtos começaram a explodir dentro das casas por uma série de motivos, como quedas, batidas, carga inadequada, vazamento. E desde 2019 já provocaram mais de 626 incêndios residenciais e 22 mortes na cidade. Agora, essas baterias de íon de lítio, que são descartadas de forma errada, também estão explodindo dentro de caminhões de lixo da prefeitura. Em 2023, foram 28 casos. Neste ano, de janeiro até agora, já foram 23 incidentes. As autoridades disseram que as baterias estão sendo jogadas dentro de sacos comuns, que não são visíveis. E quando eles são compactados pelos caminhões de lixo, explodem. A cidade quer aprovar uma lei estadual para que os fabricantes de baterias reembolsem o governo pelo custo desse tipo de acidente. As baterias de íons de lítio são uma tecnologia que foi desenvolvida há décadas. E desde então faz parte da nossa realidade. Elas são muito utilizadas em equipamentos que precisam de uma fonte de energia móvel, como smartphone, notebooks, carros elétricos
e vários outros equipamentos que precisam de uma fonte de energia e principalmente que seja algo móvel, algo leve. Mas como toda tecnologia, é preciso ser feito um uso adequado dela, um uso consciente. Esse tipo de bateria não deve ser descartado em lixo residencial comum, não deve ser descartado em locais de coleta de lixo comum. Precisa sempre ser levado para uma coleta adequada, onde será feito um tratamento correto, um tratamento consciente dessa tecnologia. Você sabia que o lugar onde você mora aqui nos Estados Unidos pode aumentar suas chances de descobrir certas condições como a demência? E é isso que provou um estudo recém-publicado na revista científica Alzheimer and Dementia. Preste atenção no seu zip code, porque, de acordo com os pesquisadores, aqueles que moram em certas partes dos Estados Unidos têm maior probabilidade de ter um diagnóstico para Alzheimer ou demência. Quem vive em Connecticut, por exemplo, tem 18% a mais de chances de descobrir essas doenças do que quem mora em Massachusetts. Outras partes do país com maior índice de detecção são Alasca, Texas e Flórida. E o motivo para isso, de acordo com os dados do estudo, é que os sistemas de assistência à saúde nessas partes do país podem estar fazendo um melhor trabalho na triagem e no diagnóstico. Ou seja, são as partes dos Estados Unidos mais eficientes na detecção desse tipo de condição. O outono está chegando e junto com ele está chegando também a temporada de alergias típicas da estação por causa do excesso de pólen no ar. Por isso, a gente preparou uma reportagem especial com dicas de como se preparar para evitar as crises de espirros e coceiras. O outono é a estação da transição das cores, que tingem as cidades com tons mais suaves e terrosos. Mas também é o período dos espirros e coceiras nos olhos e nariz. It could be a time when people are really miserable from their allergies. A alergista Sandra Honk diz que o outono é o período das alergias e que elas estão diretamente ligadas ao pólen das plantas que se espalha pelo ar. A especialista afirmou que na próxima segunda-feira, no feriado do Dia do Trabalho, os sintomas e efeitos da proximidade do outono já devem começar a ser sentidos em partes do país e por isso é bom se preparar. A alergista diz que por mais que seja tentador sentir a brisa do outono, você deve fechar as janelas para evitar as alergias dentro de casa. Ela também lembra que nessa estação, os pets trazem da rua muito pólen e por isso eles devem ficar fora do quarto de dormir. Outras dicas para evitar as crises nessa estação são: fique em casa em dias secos e com vento, eles espalham muito pólen no ar. Quando voltar da rua, coloque a roupa para lavar e tome banho. Considere usar spray nasal para prevenir os sintomas e tome anti-histamínico para evitar crises de alergia. Se nada disso ajudar ou se você não gosta de remédios, existem injeções ou imunoterapia sublingual que servem para controlar os sintomas, explica a médica. A seguir, brasileiro conta na internet os desafios para chegar de bicicleta aos Estados Unidos. E tem reportagem sobre o clima extremo que afeta o país nesta reta final do verão, com calorão, tempestades e furacões. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um brasileiro está realizando a viagem dos sonhos. Chegar aqui aos Estados Unidos. Mas sabe como ele está fazendo isso? Pois é, de bicicleta, gente. Essa jornada começou em Goiás e deve durar pelo menos 2 anos. Essa foto que você está vendo é do Rafael Garcia da Silva, de 30 anos, que está fazendo a viagem do Brasil até os Estados Unidos, levando o que ele chama de kit sobrevivência, que inclui barraca, panela, roupas, botas e um mini fogão. Tudo isso guardado em 4 compartimentos acoplados à bicicleta. O goiano percorre entre 50 a 120 quilômetros por dia. No roteiro estão ainda pelo menos outros 13 países, incluindo o Panamá.
O Rafael vai cruzar a perigosa floresta de Darién, usada como rota ilegal pelos indocumentados que tentam chegar aqui no país. O brasileiro diz que a ideia é mostrar que não é preciso ser rico para viajar. Qualquer pessoa pode chegar aos Estados Unidos usando, por exemplo, uma bicicleta. Ele garante que o melhor desse tipo de aventura são as amizades que ele faz pelo caminho e as paisagens deslumbrantes que ele pode ver com exclusividade. Neste momento, o Rafael está cruzando a Argentina. Há 2 dias, ele postou esse vídeo aqui na internet contando que ganhou carona de um caminhoneiro para atravessar 50 quilômetros debaixo de um frio intenso. Fala pessoal, como é que tá? Então, eu tava vindo, acabei de sair lá da estação da Shell e eu fui e acabei conhecendo uma pessoa, um grande coração, parou, caminhoneiro. Jorge vai dar um alô aí pro Brasil aí. E ele vai me levar até um pouco mais na frente e eu aceitei porque hoje temos vento contra e eu acredito que seria difícil e tá bastante frio, não sei quantos graus, mas deve estar uns 8 graus eu creio. Então vai ser muito bom para adiantar. Até pensei que seria alguém que me reconheceu com os outros amigos que estavam procurando alguém para me cercar um pouco mais. E agradeço desde já. E lá se fui. Conheci o Jorge. Cara, muito gente boa. Já me adiantou quase 50 quilômetros. Eu só tenho que agradecer a todos os argentinos que, nossa, até agora só encontrei pessoas maravilhosas nesse tempo e tá sendo incrível. Aqui agora, pertinho do fogo aqui tá bem quentinho, tá muito bom. Então é isso, pessoal. Logo mais tem vídeo aí pra vocês. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa agora, ver como é que vai estar a previsão do clima para boa parte do país. A gente começa com Boston, que tem chuva ao longo do dia, com mínima de 64. Essa tempestade segue em Nova York, mínima de 69 e máxima de 93. Norfolk, Charlotte, a gente tem sol entre nuvens. Atlanta, a gente tem o sol brilhando forte o dia inteiro. Mas na Flórida tem tempestade com trovoadas em toda a região, máxima de 93 nessa área. New Orleans, essa chuva segue. Houston, mais tempestades ao longo do dia, com mínima de 78, Evelyn. Esse mau tempo segue em San Antônio, onde o sol nem aparece, máxima de 92. Em Albuquerque, o sol dá as caras, mas mesmo assim tem previsão de muito raio caindo ao longo do dia. Mesma coisa em Phoenix, onde a máxima pode atingir 106. Na Califórnia, Los Angeles, com muito sol, máxima de 85, e São Francisco, máxima batendo 71, mínima de 59, sol entre nuvens nessa área do país. E todo esse calorão que a gente tem visto aqui no país nesses últimos meses tem preocupado as autoridades pelo aumento nos casos de mortes relacionadas ao clima extremo. Por ano, aproximadamente 2.300 pessoas morrem em decorrência do calor, segundo o CDC. E um novo estudo acaba de revelar que esses óbitos têm aumentado de forma constante há anos. Um novo estudo publicado na revista científica JAMA mostra que entre 1999 e 2023, houve um aumento de 117% nas mortes relacionadas ao calor. Nesse período, mais de 21 mil pessoas morreram por causa das altas temperaturas nos Estados Unidos, com um número desproporcional de casos registrados na Califórnia, no Arizona, em Nevada e no Texas, as partes do território mais afetadas pelas temperaturas escaldantes. A pesquisa descobriu ainda que a quantidade dessas mortes por calor tem aumentado consistentemente de 2016 para cá, com uma média de aumento de casos de 17% a cada ano. O estudo foi divulgado agora, quando mais de 50 milhões de pessoas no país estão sob alerta para tempo quente, principalmente no centro-oeste, onde muitas cidades têm registrado temperaturas de 10 a 15 graus acima da média por vários dias. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o calor extremo é impulsionado pelas mudanças climáticas e deve se agravar ainda mais conforme passam os anos. E nas últimas semanas, os Estados Unidos estão enfrentando várias situações de clima extremo que estão preocupando as autoridades. Isso inclui calor, tempestades, inundações, neve fora de época, deslizamento de terra, tornados e até furacões. A Coni Rocha tem mais informações pra gente. No noroeste dos Estados Unidos, no Alasca, uma chuva intensa seguida de deslizamento de terra atingiu uma área residencial, matou uma pessoa e feriu várias outras.
No oeste do país, uma frente fria vinda do Alasca provocou uma tempestade de neve inesperada que atingiu as áreas de montanha de Washington, Oregon e da Califórnia. Esse mau tempo levou tempestade para os estados de Nevada e Arizona. Só para se ter uma ideia, o Grand Canyon registrou uma inundação recorde. Vales viraram rios com corredeiras, 100 turistas tiveram que ser resgatados. Uma pessoa morreu. Mas o clima extremo não atingiu só o oeste dos Estados Unidos. O sul e meio oeste do país ferveram com calor escaldante acima dos 100 graus. Enquanto o Havaí inundou com a passagem de tempestades tropicais e um furacão. O nordeste dos Estados Unidos, New York, New Jersey e Connecticut, depois de enfrentar chuvas recordes e inundações históricas, agora enfrenta calor escaldante. Toda a costa leste sofre com as altas temperaturas. Aqui na Flórida, os termômetros voltaram a subir e a previsão é que continuem assim nos próximos dias, podendo alcançar 106 graus Fahrenheit, com tempestades de chuva à tarde. O Serviço de Meteorologia alertou que 75 milhões de pessoas estão sob ameaça de calor extremo, do centro-oeste até o meio Atlântico. Especialistas dizem que a costa leste e sudeste estão enfrentando um dos 10 verões mais quentes da história. E o Jornal Américas no Ar termina agora. Você fica com mais um episódio especial de Apocalipse e a gente te espera de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.